Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a crise da água. Vigilância Sanitária tem feito vistorias em indústrias de água mineral. A crise da água no Rio de Janeiro parece não ter data para acabar. A SEDAI permanece fazendo o tratamento usando argila junto ao carvão ativado para amenizar o problema. Mas a água continua barrenta e com gosto forte. Uma das soluções encontradas pela sociedade é a compra de garrafas de água mineral. A procura foi tão grande que alguns mercados chegaram a limitar a venda por engradados. Mas será que essa água engarrafada é de qualidade? A Vigilância Sanitária tem feito operações para fiscalizar as indústrias que atuam no município. Alguns estabelecimentos já foram interditados. Eu recebo no estúdio a Aline Borges, ela é coordenadora de alimentos da Vigilância Sanitária. Muito obrigado, Aline, pela sua presença. Primeiro, é muito importante a gente lembrar essa questão da fiscalização, né? Houve uma fiscalização, existe um balanço da inspeção que vocês fizeram em indústrias de água mineral no Rio de Janeiro. Sim. No caso, no município do Rio de Janeiro, nós temos 3 indústrias, né, que produzem, né, invasam a água mineral. Uma que está no Lins, outra lá em Jacarepaguá e outra em Água Santa. E nós fizemos uma ação, né, na semana passada envolvendo essas 3 indústrias, não só para verificação das condições higiênico-sanitárias, desde a hora da saída da fonte dessa água mineral até a distribuição, como também na questão do transporte. E o balanço que nós tivemos em relação a essa fiscalização é que, em relação às nossas indústrias, nós não encontramos problemas graves. 2 delas foram autuadas por falta de higiene, mas eram coisas específicas em relação a armazenamento de material inservível, muito acúmulo de rótulo em local inadequado, enfim, foram infrações que não influenciavam diretamente na qualidade do produto. E, ao longo da inspeção, nós fiscalizamos desde a parte da captação da água, né, na fonte até a sua distribuição. E assim, nós não observamos risco em relação ao produto. Essas indústrias, elas são anualmente inspecionadas, né? E a gente sempre coleta o produto, né, para saber como que está a condição higiênico-sanitária, as condições dessa água, e nós nunca tivemos problema em relação à contaminação dessa água. Então, assim, ela não é de risco para o consumidor. Agora, né? Você falou num detalhe interessante. Foram várias infrações, 2 delas por falta de higiene. Queria que você explicasse para a gente o que significa essa falta de higiene, se isso era uma questão de qualidade da água ou de armazenamento, qual que é o risco do consumidor? Sim, para o consumidor nenhum risco. Foi só a questão mesmo de desorganização na própria empresa, né? E pequenos pontos que nós observamos que houve a necessidade da gente extrair esse auto de infração em relação à falta de higiene. Ele foi caracterizado por falta de higiene porque estava com acúmulo de material inservível em local que não deveria estar. Entendeu? Mas, além disso, as outras infrações que nós lavramos, né, extraímos lá também nessa ação, foi em relação ao transporte. Por quê? Porque o transporte também pode influenciar na questão da qualidade do produto. Ou seja, até os caminhões estavam irregulares. Sim, nós encontramos aproximadamente 16 caminhões irregulares que ou não possuíam licenciamento sanitário ou o transporte estava sendo feito sem proteção, né? E isso influencia na qualidade direta do produto. O que vai acontecer com essas indústrias e quais as providências que elas têm que tomar? Em relação ao que vai acontecer, nós vamos só, assim, a água que nós coletamos lá, ela está no Laboratório Municipal de Saúde Pública e ainda não saiu o resultado, né? E em relação a questão higiênico-sanitária, a qualidade da água lá no momento que a gente viu, né, e as condições estruturais da empresa, a gente não verificou nenhum problema grave. Essa fiscalização teve um caráter mais preventivo diante do aumento do consumo, certamente. Sim. Como vai ser a atuação de vocês daqui para frente? Quais são os alvos?
Pois é. Ao longo desse período, nós estamos assim, fiscalizando, né, dando ênfase também na parte de comercialização, né? Então, distribuidores de água, indústrias de gelo também, que algumas indústrias de gelo, a gente tem cadastro de indústrias de gelo que elas precisam ter comunicado de início de fabricação com a gente, então estão sendo alvo de fiscalização, justamente porque a gente tem que observar alguns itens que durante o armazenamento podem influenciar na qualidade da água. Isso é importante porque você estava ainda do lado da indústria, mas o consumidor também tem várias dicas a seguir, né? Quais? Sim. Em primeiro lugar, a água ela tem que ficar armazenada em local seco e ventilado, né? Não pode ter incidência direta de luz solar, porque ela pode mudar. Luz solar, o que provoca? A alteração de coloração dela. Né? Quando ela está exposta ou armazenada nunca sobre o piso, porque com uma lavagem do estabelecimento você pode trazer contaminação para o produto. E é uma ameaça da questão de temperatura também? Ou seja, no sol, na frente da loja, o consumidor tem que evitar, é isso? Porque claro. Normalmente ela está sendo exposta na frente Sim. da loja para chamar atenção e para vender mais. Exatamente, porque justamente essa questão, que a luz solar diretamente incidindo sobre o produto vai mudar a coloração dela. Uma outra coisa que é extremamente importante, por exemplo, ela não pode ficar exposta próximo ao local que tenha produto com forte odor, porque ela absorve o cheiro do local. Isso aí também está incluído o posto de gasolina, porque hoje a gente ainda encontra a exposição de água mineral ao lado da bomba. E a gasolina, esses combustíveis, eles são voláteis, né? E tem um odor muito forte. E aí a água, com certeza, vai absorver esse odor. Agora, muitos consumidores estão estocando água, né? Com tanto consumo. Isso também é prejudicial, influencia na questão de validade, na qualidade dessa água? Um outro ponto muito importante é em relação ao consumidor. O consumidor, ao comprar a água, ele também tem que verificar se essa água tem rótulo, né? Porque é através do rótulo, das informações que vem no rótulo, que a gente pode, num problema, né? Que a gente recebe também problemas na nossa central 1746, a gente consegue rastrear o produto. Tá? Então, é muito importante ter rótulo, verificar a validade, porque dependendo, normalmente, a água mineral ela tem uma validade de 2 meses, então, como a gente está vivendo essa crise, muita gente está estocando, para verificar também se ela não vai vencer dentro de casa. Uma outra dica também muito importante é em relação aos galões de água, porque o galão de água ele também tem validade, e essa validade está diretamente ligada com a qualidade do galão, porque quanto mais utilizado, mais desgastado ele fica, ele pode ter alguma corrosão interna, e isso aí vai prejudicar na hora do controle de qualidade da higienização do galão, porque eles são retornáveis. Por isso que é muito importante fazer a higienização correta do galão na hora de colocar no seu bebedouro. Isso aí é uma outra coisa, porque o galão ele fica armazenado, todo mundo tem acesso, né? Às vezes ele se contamina até mesmo por estar dentro do depósito. Então, quando a gente comprar e antes de virar no bebedouro, é importante que se faça uma higienização sempre com sabão neutro, né? Tirar com água, tirar o excesso do sabão com água e depois passar o álcool 70, porque o álcool vai matar a bactéria. Só o álcool 70 consegue fazer essa higienização? Só, o álcool normal não, porque justamente... Álcool gel nem pensar, outro tipo de álcool também não é... Álcool gel se for 70 graus, porque existe essa questão da graduação, né? Então, a gente tem que buscar o álcool a 70, porque ele que tem essa capacidade de matar o micro-organismo. Vocês têm recebido denúncias também de que até mesmo com água mineral tem alteração de gosto, sabor, ou seja, hoje em dia as pessoas vendem água mineral no sinal de trânsito, né? Ninguém sabe a procedência dessa água. Vocês têm recebido esse tipo de queixa? Sim, temos recebido, tem aumentado muito essa questão da reclamação da água mineral e, inclusive, também isso motivou, né? Nós recebemos na semana passada uma reclamação, né, de consumidor dizendo que havia uma água com uma alteração de cor. Nós fomos ao estabelecimento, coletamos a água e na análise a gente verificou que essa água estava contaminada, né, que ela possuía pseudomonas, e pseudomonas, embora seja um micro-organismo assim, que parece que não patogênico, né, ela é oportunista, mas para pessoas com uma resistência baixa dá problema, né, em relação à infecção, e aí a gente resolveu tirar de circulação até que todo o processo seja concluído, porque o dono da empresa ainda tem a questão da defesa, ele tem prazo para defesa e perícia de contraprova. Qual que é a sua recomendação e de que forma a gente pode fazer a denúncia também?
Sim, é observar essas dicas em relação à distribuição da água, né, à exposição da água, né, e também a questão também do empilhamento, que é importante, porque se ela tiver em pilhas muito altas, porque sempre tem a recomendação do fornecedor, se tiver em pilhas muito altas, a base da pilha, ela sempre sofre algum problema de fissura, ou então o lacre que fica, né, solto, enfim, pode influenciar no produto e isso ser uma porta de entrada de contaminação. E qualquer reclamação que o consumidor tenha, tanto em relação ao odor, à coloração, enfim, entrar em contato com o nosso canal 746, que a gente vai ao local informar qual foi o local que adquiriu aquele produto, quem tiver ao local para fazer a inspeção do local e a coleta da água para saber como que está a qualidade do produto. Aline, muito obrigado pelas suas informações e o Rio em Pauta fica por aqui. Até o próximo encontro.